Mas a sexualidade e o respeito sempre foram coisas que eu abordei, que eu procurei relevar nas minhas ponderações, no que eu escrevo e na maneira como eu convivi em sociedade, né? Então, o movimento anarcopunk, ele pautou essas coisas num período muito temprano, né? Onde as pessoas, a sociedade, os grupos de esquerda ainda não estavam levantando essas questões e a gente absorveu muito da crítica direta do próprio cenário punk, né? Essa ideia de me chamar de aidético, de colocar esses codinomes aí, foi muito dentro do próprio cenário punk mesmo, né? E vamos falar, né, dos próprios punks que iam nas passeatas anarquistas lutar contra a polícia, né? Com relação a outras minorias, agiam como polícia também. Então eu tenho muitas coisas para dizer com relação a isso, Aham. mas mais para frente a Raena vai dar uma explanada sobre o trabalho dela na questão da educação anarquista. E tem depoimentos que ela recolheu sobre pessoas que se encontravam nessa situação, que faziam parte do cenário e que foram vítimas de coerção, de perseguição e até violência. Então, mais para frente a gente vai abordar isso como um tema específico e aí esclarecer um pouco mais. Sim. E já que você. Porque assim, você coloca a coisa de uma forma sempre muito pedagógica também, né, Valor? E, e aí eu queria te fazer essa pergunta de como fazer o link entre o movimento e a educação. Uma pergunta, né, pertinente à minha área de conhecimento também, porque eu sou professor, né? Eu sou professor Sim. autônomo. Dentro da minha formação, eu tenho que estudar todo mundo que tem uma teoria decente, coerente e que dá apoio às pessoas que querem estudar o que eu tenho para ensinar, né? E a liberdade é a máxima, a liberdade em todos os aspectos da vida é a máxima do anarquismo e do punk vai um pouco além, né? Que é a liberdade e um pouco de libertinagem também. Mas o anarquismo, ele preconiza uma sociedade sem regras, mas não uma sociedade sem organização. Uma sociedade sem leis, mas não uma sociedade de desordem, né? Uma sociedade sem autoritarismo, mas não uma sociedade sem autoridades, né? De organização, de gerenciamento. Então, as pessoas confundem um pouco, né? E aí supõe que por ser anarquista você deva negar qualquer princípio de educação. Aí vamos tomar a educação do ponto de vista, né, da colocação do próprio étimo, eductus, aquele que se doutora, que se torna douto em algo, que é educado, né? Que, que é preparado para uma determinada ciência. O anarquismo, o movimento punk, tem muita coisa em comum, né? O anarquismo como uma forma de organização político-social e o punk posteriormente como uma cultura anarquista, né? Porque existe essa diferença do sociopolítico e do sociocultural. Muitas vezes o sociocultural não abraça o sociopolítico, mas o anarquismo ele pode abranger tanto o sociocultural quanto o sociopolítico. E aí onde o movimento punk se encara na sua missão de transmitir uma mensagem, usar uma ferramenta de expressão para chegar até as pessoas e fazer com que elas entendam a mensagem pelo meio que eles estão utilizando, pela ferramenta que eles estão esboçando a ideia, né? E há de existir um conceito de educação nisso, né? De a pessoa procurar entender uma expressão nova, o punk muito na questão da estética da música, ele traz uma forma de lição, né? Literalmente, onde você... Eu percebo que o movimento punk, e tanto quanto o movimento anarquista, eles são muito mal interpretados na sua função, na sua essência, naquilo que realmente eles querem transmitir, né? Exato. Então, essa é a grande questão. Como pedagogicamente mudar esse cenário? Como fazer isso? Olha, eu estudei licenciatura na Anhanguera, sempre tive envolvido com movimentos estudantis desde o começo. Aliás, tem uma coisa
que eu vou salientar nisso daí, que é a própria aventura clara. Que eu era um punk que não queria ser punk como os outros punks na minha época. Por causa da violência, do alcoolismo, do uso excessivo de drogas, do sexismo, da própria discriminação racial, porque eu sou nordestino, né? Eu sou imigrante, então eu enfrentei todos esses problemas na cena punk. E aí, lógico que eu não ia me encarar 100% como um punk, né? Mas eu tinha coisas em comum com os punks. E aí eu falo, poxa, eu não posso ser esse tipo de pessoa, mano. Os punks, tem punk que ouve música que é fascista, né? Garotos Podres, Olho Seco, bandas que preconizam a expulsão dos nordestinos do território do sul, do sudeste, né? Então, não fecha em todos os aspectos. Não é que os punks sejam fascistas, né? Mas é que eles selecionam um pouco menos, e eu já sou mais seletivo. E levando em consideração a classe oprimida, né? A classe trabalhadora. E na questão da educação, como fazer a aproximação, né? A música punk, ela esboça muitas ideias, ela é tem uma construção poética muito direta, muito breve, e é um uso abreviado da semiótica. Porque através de um recurso básico, o punk coloca, através das suas músicas, né, das suas letras em particular, as pessoas para pensarem no universo de coisas políticas de uma forma mais incisiva, né? Ou seja, a gente é jovem, tem uma crítica com relação à sociedade e não escondemos isso, né? Temos essa ideia de transmitir esse pensamento e para que as pessoas se eduquem acerca da podridão que é o sistema onde elas vivem, né? Tudo isso passa por levar o punk para uma cultura juvenil e aí onde eu me encaixei no movimento punk. Eu não sou punk porque eu tenho as vistas amplas e abertas para outros grupos sociais, mas eu sou trabalhador, eu sou estudante, eu sou gay, eu sou lésbica, homossexual, eu sou poligâmico, poliândrico, eu tenho uma outra visão da sociedade, do mundo, da vida, dos relacionamentos. Então, peraí, os punks eles são como eu, de certa forma, porque eles são discriminados, onde é a área de atuação específica deles, na música e na estética.